O censo 2022 revelou um dado inédito no Brasil. Pela primeira vez em mais de 6 décadas, o crescimento dos evangélicos perdeu força. Segundo o IBGE, 26,9% dos brasileiros se declaravam evangélicos em 2022, o que representava cerca de 47,4 milhões de pessoas. É um crescimento muito expressivo, mas, pela primeira vez, menor do que no período anterior. Foram 5,2 pontos percentuais a mais em 12 anos, contra 6,5 pontos no ciclo anterior. Esse número contradiz projeções feitas até recentemente. Em 2020, o Datafolha estimava 31% de evangélicos no Brasil, ou seja, o censo oficial aponta que a pesquisa superestimou os números reais. O demógrafo José Eustáquio Diniz Alves, que trabalhou no IBGE, afirmava que os evangélicos se tornariam maioria na década de 2030. Após os dados do censo, ele mesmo admitiu em público, numa entrevista, que a previsão precisa ser revista e que agora a maioria viria apenas nos anos 2050. Já o sociólogo Paul Freston foi ainda mais categórico. Em entrevista recente ao jornal O Globo, disse que os evangélicos provavelmente nunca serão maioria no Brasil. Segundo ele, o teto real pode ser algo em torno de 35% da população brasileira. Aí fica uma grande questão, surge uma grande questão. Por que o crescimento dos evangélicos perdeu fôlego? E quais são as causas desse freio no avanço? Eu me proponho neste vídeo a elencar algumas possíveis causas para esse desaceleramento do crescimento evangélico. Primeiro, politização dos púlpitos e crise de representatividade. Esse talvez seja o fator mais visível. Em 2020, eu escrevi um artigo publicado na revista Veja, defendendo uma tese que muitos jovens à época, jovens que se identificavam à esquerda do espectro político, estavam deixando suas igrejas justamente por não aceitarem a politização que tomou conta dos púlpitos. E agora, com o censo em mãos, essa hipótese parece confirmada. Mas não se trata apenas de esquerda. Muitas pessoas, inclusive conservadoras, liberais, de direita, não concordam que temas político-partidários tomem o lugar da pregação bíblica. Durante as eleições presidenciais, vocês vão se lembrar, e até nas eleições municipais, muitos púlpitos se tornaram palanques eleitorais. E esse fenômeno não começou ontem, gente. Desde a redemocratização, após o fim da ditadura militar, os evangélicos ingressaram de corpo e alma na política de maneira organizada, com a eleição de deputados constituintes em 1986. A chamada bancada evangélica se forma ali. E esse processo, com seus avanços e distorções, por exemplo, é tema do meu terceiro livro, Projeto de Poder, a participação dos evangélicos na política desde o fim da ditadura militar no Brasil. Nesta obra eu proponho uma análise de como o poder político passou a influenciar a teologia, a estrutura e a identidade da Igreja Evangélica Brasileira. O resultado disso é que hoje nós temos um número crescente de evangélicos frustrados com essa fusão entre fé e ideologia partidária. Segunda razão são os escândalos e desgaste da imagem pública dos evangélicos. Nos últimos anos, casos de corrupção, enriquecimento ilícito, lavagem de dinheiro e abuso sexual envolvendo pastores e líderes ganharam muito espaço na mídia. Esses escândalos desgastaram a imagem pública da igreja e geraram ceticismo, especialmente entre os mais jovens e escolarizados. A fé evangélica, que outrora era associada à transformação de vida e ao compromisso com valores éticos e morais, passou a ser, em muitos casos, vinculada à hipocrisia institucional. Terceiro motivo, decepção com promessas religiosas. O crescimento das igrejas chamadas neopentecostais se deu, em parte, com base na teologia da prosperidade, a promessa de que a fé traz cura, dinheiro e sucesso. Mas muitos fiéis, especialmente nas periferias brasileiras, se frustraram com promessas não cumpridas. Sem milagres, sem emprego, sem riqueza, a fé acaba virando mesmo
frustração. A quarta razão são as concorrências internas entre denominações. Outro fator importante é este, a diversificação do campo evangélico. Hoje são milhares de denominações com estruturas, doutrinas e estilos diferentes competindo entre si por fiéis. Ou seja, o crescimento do setor não é mais por conversão de católicos e de outras religiões, mas por migração interna entre igrejas. O quinto fator é a explosão dos cristãos indeterminados ou desigrejados. Esse é um grupo crescente, pouco compreendido. O censo 2022 não investigou diretamente os chamados cristãos indeterminados, mais conhecidos como desigrejados, né, que são pessoas que creem em Deus, se consideram evangélicas, mas não frequentam nenhuma igreja. Segundo especialistas, esse grupo pode representar hoje entre 16 a 18 milhões de brasileiros. Muitos deles estão incluídos na categoria sem religião, embora rejeitem o rótulo de ateus ou agnósticos. Eles continuam orando, lendo a Bíblia e acreditando em Jesus, mas fora das estruturas institucionais. E o último motivo que eu elenco é o pluralismo religioso entre os jovens. Por fim, os dados mostram um Brasil mais plural do que nunca. Cresce o número de adeptos das religiões de matriz africana, de tradições indígenas e também os que se dizem sem religião, especialmente os mais jovens. A religiosidade ela está cada vez mais personalizada, sincrética, fluida. A nova geração, por exemplo, valoriza a autonomia, a espiritualidade livre, busca subjetiva, e para eles a igreja institucional muitas vezes significa rigidez, julgamento e política. Para a gente encerrar aqui, gente, os dados do censo 2022 mostram que o crescimento evangélico no Brasil continua, mas perdeu fôlego, força e velocidade. E o que vemos agora é mais do que um ajuste estatístico, é um sinal de transição religiosa e cultural que está acontecendo entre nós. O avanço que já foi impulsionado pela esperança, hoje parece enfrentar o cansaço, a desconfiança e a dúvida institucional. O Brasil do século XXI é mais urbano, mais digital, mais diverso e mais desconfiado. E talvez as igrejas evangélicas que quiserem crescer de verdade precisem reaprender a ouvir, a dialogar e principalmente a servir. A pergunta que fica é: o crescimento parou ou só mudou de endereço? Essa é uma grande questão para pensarmos. Se você gostou desse vídeo, deixe um like, compartilhe o link com mais pessoas, ative o sininho para receber as notificações e não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Aqui você vai receber notícias, análises, sempre com muita objetividade e honestidade. Valeu, gente!